Apresentaremos agora o nosso vídeo que realizamos para mostrar o nosso trabalho de pesquisa que realizamos no ano de 2017/2018, intitulado como Parte de Mim, um estudo da maternidade em diferentes contextos. Ele surgiu em paralelo com outra pesquisa, também intitulada Parte de Mim, mais um trabalho focado no contexto urbano. Nele realizamos rodas aqui na UFJF com o objetivo de criar um apoio mútuo entre mulheres, sentimento uniforme e padrão. Na realidade, a antropologia nos mostrou como a maternidade pode abrigar diferentes significados e contextos a partir do estudo dos relatos dessas diferentes mulheres. A partir daí, a gente começou a fazer um trabalho de campo num quilombo e entrar mesmo na iniciação científica com esse trabalho focado no contexto quilombola. E a partir daí a gente começou a entender o que é a maternidade para essas mulheres. E é importante entender que a maternidade, o contexto quilombola não é um contexto unificado. Então, a partir daí, com esses dois trabalhos em paralelo, a gente buscou, como objetivo da pesquisa da iniciação científica, traçar essas semelhanças e essas diferenças entre o contexto urbano e entre o contexto quilombola. Como metodologia, a gente procurou abordar esses temas a partir de trabalho de campo e pesquisa bibliográfica. A gente procurou entender a questão da maternidade com outros autores, com autores que já realizaram trabalhos de campos em contextos quilombolas e autores que já trabalhavam a desconstrução da maternidade, a desnaturalização da maternidade. Então, a partir disso, a gente buscou no trabalho de campo tentar entender o sentido das diferentes maternidades, no plural. E agora eu vou falar um pouquinho sobre como foi a nossa entrada em campo, rapidamente. A gente teve um pouco de facilidade para entrar lá, porque aqui no ICH já tem um laboratório que faz pesquisa naquele quilombo que chama o Kizomba da Mata, que é da geografia, e teve um dia que a Marcela, nossa orientadora, foi conversar com o Léo, que é o coordenador desse projeto, e ele comentou que a gente poderia ir um dia lá para ter uma entrada de campo mais facilitada. Isso ajudou muito a gente, que a gente chegou lá, a gente foi muito bem recebido por estar com eles. Depois dessa entrada de campo, que eu fui lá essa vez com eles, eu e a James, a gente foi algumas vezes lá sozinha. E essas vezes que a gente foi sozinha também, a gente foi super bem recebida e depois a gente passou uma semana lá e foi ótimo. Diante disso, como forma de traçar um contexto geral sobre o quilombo, eu decidi usar como base teórica o texto História do Negro Brasileiro, do Clóvis Moura, onde ele traça justamente esse processo da quilombagem, que é um movimento de resistência produzido e dirigido pelos escravizados, que teve grande influência para a destruição do sistema escravista e para essa mudança para o trabalho livre. Esse movimento ele antecedeu os movimentos abolicionistas liberais e urbanos, ele teve um contexto muito mais radical que esses movimentos e ele não teve nenhuma ligação com as classes dominantes. Era justamente um movimento dos escravizados realizados por eles próprios. E esse movimento ele é muito importante, ele foi priorizado pelo autor justamente como uma forma de rompimento desse mito da passividade do escravizado, trazendo da mesma forma que nesse período eles foram extremamente explorados, também houve um processo de agência e um processo de resistência que foi constante durante todo o período. Ele inclusive disse que onde houve escravidão houve quilombo, ou seja, onde houve esse processo de exploração também houve um processo de resistência. Então, diante disso, ele analisa que a quilombagem ela pode se dar de várias formas, como por exemplo através de uma guerrilha, através das insurgências urbanas, como aconteceu na insurgência baiana no século XIX, e esse movimento tem como grande epicentro o quilombo. Então o quilombo ele serve justamente como esse processo, tanto essa organização, tanto política, quanto econômica, quanto militar, de resistência a esse processo escravista. Tem-se como grande nome desse processo o quilombo dos Palmares, que foi justamente o maior e o mais conhecido. Mas apesar disso, quando a escravidão termina, não acaba junto o processo de quilombo, porque justamente ele é um processo de resistência, e essa resistência ela se mantém uma vez que a exploração também se mantém no pós-abolição. Então, existe uma ressignificação do processo de quilombo. Ele era, então, inicialmente ligado a um processo contrário à escravidão, realizado por esses negros escravizados, e no pós-abolição ele serve justamente como um processo de resistência dessas minorias sociais exploradas por esse novo sistema, como as mulheres, os negros e os indígenas.